Vamos dar continuidade na nossa série Causas de Baixo Desempenho no Sistema Solar. Agora terá a segunda aula da nossa jornada. E o assunto de hoje é a influência da temperatura sobre os módulos fotovoltaicos. Será que quanto mais quente os módulos, mais energia vai ser gerada? Ou será que a temperatura é a grande vilã de um sistema fotovoltaico? Ao contrário, que muitas pessoas pensam, a temperatura pode ser uma grande vilã no desempenho de um sistema fotovoltaico. Você sabia que temperaturas elevadas podem comprometer a eficiência dos módulos fotovoltaicos? Se você não quer ter problemas futuros com os seus clientes e quer saber mais qual a influência da temperatura sobre os seus projetos, então você não pode perder esse vídeo. Fala, meu amigo e minha amiga projetistas fotovoltaicos, como vocês estão? Ao realizar o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, é de extrema importância que você compreenda os principais fatores que podem comprometer a eficiência dos módulos fotovoltaicos. Na aula 1, foi mostrado a importância que os módulos sejam instalados na posição adequada e o principal, longe de sombreamento. Se você perdeu a aula 1, o link vai estar aparecendo aqui agora no card. E nessa aula 2, eu vou falar para você um outro fator que pode comprometer o desempenho dos seus módulos fotovoltaicos. Sabemos que a temperatura faz alteração na geração de tensão elétrica fornecida por eles. Agora, sobre os valores de temperatura, essa precisa de mais cautela. Porque quando se fala nos valores de temperatura em função de geração de energia, ou mais especificamente no nível de tensão elétrica fornecida, estamos falando da temperatura de trabalho dos módulos. Mas Thiago, para saber isso, é só verificar a temperatura ambiente? Pois é ela que será a temperatura de trabalho dos módulos. Será mesmo, meu amigo? Vamos entender isso agora. Quando olhamos nos datasheets dos módulos e deparamos com o conceito de temperatura, ele está dizendo sobre a temperatura de trabalho das células fotovoltaicas e não da temperatura ambiente. Para entender melhor, pense o seguinte: você concorda que o fato das células fotovoltaicas estarem trabalhando naturalmente gera calor? Pois elas geram um fluxo de corrente elétrica e, consequentemente, irá aquecer todo o sistema que ela esteja percorrendo, o famoso efeito Joule. Outro fator, as células são escuras, o que contribui para o aumento da temperatura, pois elas absorvem muito mais energia do Sol do que dissipam. E além disso tudo, tem uma estufa. Devido à presença do vidro protetor, isso também irá contribuir para o aumento da temperatura interna dos módulos fotovoltaicos. Tá vendo o tanto de variáveis que contribuem para o aumento da temperatura e não somente a presença do calor gerado pelo Sol? Agora, já sabemos em termos de eficiência o que compromete a geração de tensão elétrica pelos módulos. Vejamos agora em forma de gráficos. Vamos continuar com o módulo Ginkgo Solar JKM4750N-60HL4-V. Veja que este gráfico fornecido no datasheet no eixo X tem o valor de temperatura das células. Já no eixo Y tem a porcentagem de variação da potência máxima, da corrente de curto-circuito e da tensão de circuito aberto. Observe que ele mostra que a potência máxima tem um decaimento considerável devido ao aumento da temperatura nas células fotovoltaicas. Agora veja novamente com mais cuidado. É possível observar que se tem duas linhas com decaimento bem mais considerável, que são as de potência máxima e as de tensão de circuito aberto. Lembrando da forma de potência máxima é igual a tensão de circuito aberto vezes a corrente de curto-circuito. Logo, tanto a tensão de circuito aberto quanto a corrente de curto-circuito são diretamente proporcionais ao valor de potência máxima de geração dos módulos fotovoltaicos. Ficou claro para você que através deste gráfico, quanto maior a temperatura nas células, maior será o decaimento da tensão elétrica dos módulos? Já o fluxo de corrente gerada não tem praticamente nenhuma variação
em função da variação de temperatura das células? Muito legal, não é mesmo? Eu, Thiago, adoro entender os conceitos dos componentes elétricos. E você, o que acha disso? Deixa aqui seus comentários, é muito importante para mim. Entendidos os conceitos, agora vamos analisar em função de valores. Neste módulo da Ginkgo Solar, ele traz os coeficientes de variação dessas três incógnitas. Veja aqui, o coeficiente de temperatura de potência máxima possui uma variação de menos 0,3% por grau Celsius. Já o coeficiente de temperatura da tensão de circuito aberto possui uma variação de menos 0,25% por grau Celsius. Agora, qual a temperatura de fábrica? Aquela que o módulo fez os testes. Vejamos no datasheet. É de 25 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura será em função de 25 graus Celsius e não de 0 graus Celsius, beleza? Então, se o módulo em fábrica a 25 graus Celsius possui uma potência de 475 watt pico, qual o valor da sua potência caso ele esteja trabalhando a 60 graus Celsius? A variação de potência é igual a 60 menos 25 vezes menos 0,3 vezes 475, e a sua variação foi de menos 49,87 watt pico. Com isso, a potência do módulo com essa temperatura será de 475 menos 49,875 watt pico, aproximadamente 425 watt pico. Agora, a variação da tensão de circuito aberto será igual a 60 menos 25 vezes menos 0,25% vezes 42,54 volts, que é igual a menos 3,722 volts. Com isso, a tensão do módulo em circuito aberto com esta temperatura será de 42,54 menos 3,722, que é aproximadamente 39 volts. Agora, não se assuste com esse valor de 60 graus Celsius de temperatura de trabalho dos módulos fotovoltaicos. Aqui para o Brasil, esse valor é bem realista, principalmente entre os horários de pico, que é entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. Entendido sobre o termo de temperatura de trabalho dos módulos e também como faz alterações no seu funcionamento? Legal demais, não é? E você, o que você achou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E depois disso tudo, que tal deixar aquele like pra gente e compartilhar esse conhecimento? No nosso próximo vídeo dessa série, será discutido o acúmulo de sujeira nos módulos fotovoltaicos, onde isso irá comprometer a geração de energia elétrica. Ficarei te esperando por lá, hein? Um forte abraço e até breve.